mercado de comunicação no país deve movimentar até o final desse ano uma cifra de 3,5 bilhões de reais somente em contratos de publicidade. E um dos players importantes nesse mercado é a agência Partners, fundada em 1994, passou nesse ano por uma mudança organizacional e trouxe um novo CEO, que é o nosso convidado aqui na 98 News, Estevão Paiva. Muito obrigado por estar aqui conosco. Ótimo dia, Estevão. Bom dia, eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar com vocês aqui hoje. Estevão, então, você tem mais de 25 anos de experiência e de carreira. Me fala um pouco sobre o mercado hoje, o seu olhar sobre ele nessa chegada na Partner. Ele está mais aquecido do que esteve em outros momentos? Ele está mais competitivo do que em outros momentos? Está mais pulverizado ou mais concentrado? Queria que você falasse um pouco sobre o mercado de maneira geral. Hoje o mercado está no mercado um momento de transformação, muito voltado pela digitalização e pela IA, né? Então, o grande desafio hoje de todas as empresas, não só da comunicação, é de se adaptar a esse novo momento. Como que as empresas fazem para colocar essa automação para dentro e ter uma produtividade muito maior. E como é que isso é feito na prática, Estevão? Vocês estão modificando processos internamente para pessoal? Todo mundo precisa aderir a alguma camada de utilização de inteligência artificial? Tem que ter um tipo de preparação muito diferente na relação com clientes também? Hoje internamente a gente já está modificado, a gente já tem os nossos processos internos todos já otimizados, desde a análise até do dia a dia mesmo. E o grande desafio hoje é com o cliente. A gente tem diversos clientes que estão nesse processo e essa implementação ela passa desde de uma identificação das etapas até a implementação mesmo. Falando sobre clientes, a Partners é uma empresa que tem um mix não só de atendimentos, mas clientes muito diversos, né? Eu queria um pouco do seu olhar quanto a isso, Estevão. Atender hoje o setor público e privado, qual que é a diferença quando a gente está falando de comunicação e como que você enxerga isso? Hoje, a grande visão é que não existe muita diferença, sabe? Assim, o setor público ele está muito mais moderno e muito mais focado ao cliente e está próximo ao serviço. A grande diferença para a gente é a entrada no cliente, né? A gente passa por uma licitação e por um edital, mas como cliente, a diferença ela não existe. E do ponto de vista da cobrança de resultados, porque, claro, as finalidades às vezes são diferentes, né? É muito diferente a cobrança que vem do setor público com aquela que vem do setor privado. Ela tem alguns pontos de convergência na hora que vocês vão montar plano de ação, estratégia de marketing e a maneira para criar voz para cada um desses players se comunicarem. O público é diferente, né? O público do cliente público, ele tem uma diferença importante sobre a percepção do cliente, mas a cobrança interna, o planejamento e o profissionalismo é o mesmo, sabe? Assim, hoje os órgãos públicos estão muito profissionalizados, os gestores são altamente capacitados e a cobrança é a mesma tanto no público quanto no privado. A gente sempre falou muito sobre a relevância de ter um mix de produtos para quem pretende se comunicar com o cliente. Sim. A empresa falar em redes sociais, falar em mídias tradicionais, falar em mercados que ela não utilizava em outros momentos. Isso é imperativo para a existência e para o funcionamento, inclusive, das agências também, para entregar esse mix inteiro para o cliente hoje? Exatamente. Hoje não existe mais essa diferença entre digital e tradicional. Hoje a comunicação é 360, hoje você tem que estar em todos os meios, né? Então hoje uma boa política, um bom programa de comunicação, ele tem que estar em todos os canais disponíveis, seja ele digital, tradicional, offline ou não. Hoje é uma comunicação única. Estevão, queria seu olhar quanto ao mercado aqui de Minas Gerais. A Partners ela tem também profissionais atuando em outros estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Distrito Federal. Quais são as peculiaridades do mercado aqui de Minas Gerais quando a gente está falando de comunicação? Aqui em Minas a gente tem uma tradição muito grande de ter um carinho maior ao cliente. Então a gente tem um apego maior às nossas relações profissionais e isso traz uma dificuldade sobre um certo ponto de você conquistar um novo cliente ou não. Então aqui em Minas Gerais a gente tem uma facilidade maior por prestar um ótimo serviço de não perder os clientes. Fora daqui, essa troca de cliente é muito maior. Então, eu gosto muito dessa característica mineira que ela preserva bastante a clientela. Uma fidelidade maior. Muito grande. É um pouco de ser obrigatório ter que sentar para uma reunião qualquer de resultados ou de
acertar um novo trabalho, tem que ter cafezinho, pão de queijo, afeto, conversa. Tem uma relação diferente com esse consumidor do produto da Partners? Tem. Aqui em Minas tem, e não só para comunicação, né? Acho que o mineiro tem essa questão do tá do lado a lado. O mineiro ele precisa dormir um pouco, conversar um pouco com o primo, entender muito essas relações. Isso é muito da nossa característica. E acho que esse foi o nosso grande sucesso por sair das montanhas de Minas e conquistar o mercado nacional, porque a gente realmente entende o cliente, a gente vai tomar um café com ele não só em Minas, mas em São Paulo, Maranhão, em todo o Brasil. E é essa proximidade maior que nos dá a condição de conhecer realmente as demandas, a necessidade, entender realmente a dor do cliente. A gente falou, Estevam, sobre inteligência artificial, e ela evidentemente que é um fator relevante, mas eu quero puxar uma segunda perna dessa conversa, que é falar sobre a análise de dados. Sim. Porque eu sei o quanto ela hoje tem uma cobrança, especialmente por mercados mais consolidados, como Minas, como São Paulo, como Rio de Janeiro, de pedir métrica, né? Claro. Pedir, olha, eu preciso de métrica, eu quero saber exatamente onde o meu KPI está chegando. Como é que vocês fazem para ter depuração, trabalho de análise para construção de dados? Ela tem o mesmo peso do que tem hoje inteligência artificial para o funcionamento de uma agência como a Partners? Elas andam lado a lado, né? Hoje em dia, a comunicação sem dados, ela não existe. Hoje, quando você faz uma ação de mídia, seja na TV e na rádio aqui, ou na internet, ou em qualquer outro meio, ela é toda pautada em dados. Previamente, numa pesquisa, onde você vai entender melhor sobre aquele aspecto, né, da comunicação, e durante a campanha. Então, dados hoje é fundamental para qualquer programa de comunicação, qualquer um. Estevam, queria falar sobre sua chegada agora como CEO da Partners, né? O que a sua gestão pretende ter como marca e também como objetivo nesse cargo? É uma grande satisfação estar num grupo tão tradicional aqui em Minas, né? Assim, um grupo que já vem há 31 anos, né, de mercado nacional. Eu venho com um objetivo muito forte de levar a marca Partners para todo o Brasil, não só como cliente, mas como uma proximidade da marca dentro do mercado da comunicação. E esse foco do digital é uma característica minha. Eu tenho uma forte experiência nessa área e eu não tenho dúvida que esse registro da transformação vai estar junto comigo. A gente tende a circunscrever muito dos grandes contratos a região Centro-Sul, né? Eu estou expandindo aqui, pegando Brasília e somando a nossa região Sudeste. Os grandes contratos de fato estão aí para agências como a Partners, ou hoje, quando você vai fazer esse processo de expansão que você está prevendo, você encontra já grandes players que estão se espalhando pelo resto do país e que potencialmente são também observados por vocês? A gente tem um olhar maior, sim, sobre o Centro-Sul. É claro que a gente tem grandes contas, como o MEC em Brasília, aqui em Minas, a CEMIG e Copasa, mas existem grandes players, grandes contas que estão em outros locais. A gente atende, por exemplo, várias unidades do Sebrae, o Sebrae Maranhão, o Sebrae Paraná, são grandes contas, o Ministério Público de Santa Catarina. Então, assim, como a gente tem uma capilaridade nacional, eu diria que a gente tem grandes contas fora desse eixo Centro-Sul, sabe assim? Então, tem oportunidades desse enorme Brasil, né? Estevam Paiva, novo CEO da Partners Comunicação, muito obrigado por estar aqui conosco e, claro, desejamos sucesso na sua empreitada e na Partners.